Amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, senhoras e senhores, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós simplesmente vos saudamos a todos, aonde quer que vocês estejam na terra, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus possam descansar sobre vocês enquanto ouvem a preciosa e santa palavra de Deus. Como nós dizemos todas as vezes, nosso tema principal permanece o mesmo: o retorno de Cristo. O prometido retorno de Cristo e o cumprimento de profecias bíblicas no nosso tempo. Então, em conexão com isto, o chamado para fora de todos que participarão das bodas do Cordeiro. O chamado para fora, a preparação, a separação de tudo o que não está em concordância com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar de religião, nós temos que tomar as coisas de Deus e com a sua palavra muito seriamente. E a decisão que nós tomamos agora, nós levaremos conosco para a eternidade. Assim, a pregação da palavra de Deus, pelo menos para mim, é a coisa mais importante, ligada com a maior responsabilidade sobre a face da terra. Nenhum político, nenhum presidente, ninguém tem uma responsabilidade maior diante de Deus nesse tempo como um verdadeiro servo de Deus para compartilhar a última mensagem da palavra de Deus, incluindo todas as promessas antes do retorno da prometida vinda de Cristo. Amados amigos, nós vamos de Escritura a Escritura e deixamos Deus Ele mesmo falar conosco e para nós. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo se refere ao seu ministério e diz essas palavras: por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Crer a Deus é a coisa mais importante para um crente. Hoje, todo cristão é um crente e todos falam como se tudo estivesse certo, e mesmo olhando para a cristandade, se a conta estiver correta, nós temos 347 diferentes denominações e organizações cristãs e congregações reunidas no Conselho Mundial de Igrejas. Mas nós temos somente um Deus, uma Bíblia, um Salvador, uma salvação, uma vida eterna. E nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos redimiu
que pagou o preço na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue e deu sua vida para nos redimir, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vamos ao dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e os redimidos pelo sangue foram ajuntados como o primeiro grupo de 120, quando Deus começou a igreja do Novo Testamento, a igreja viva, organismo vivo do Espírito Santo, o corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo colocou em 1 Coríntios, capítulo 12, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, muitos membros como um corpo natural, mas uma cabeça, e a cabeça comanda cada parte, cada membro do corpo. E então no versículo 28, o apóstolo afirma que Deus colocou em sua igreja apóstolos e profetas e ensinadores, não papas, não cardinais, não, apóstolos e profetas e ensinadores. Eles estão na igreja do Deus vivo justamente até agora e estarão até a igreja, a noiva de Cristo, tenha sido aperfeiçoada e levada para a glória. Todos os verdadeiros membros do corpo de Cristo não são membros de um conselho mundial de igrejas, são membros de Cristo. Há duas unidades surgindo justamente agora. Uma está em conexão com Cristo e Jerusalém, e os verdadeiros ensinamentos que vêm do Monte Sião, como prometido em Isaías capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo aconteceu no Monte Sião, em Jerusalém. Assim, a palavra que saiu de Jerusalém é a verdadeira mensagem de Deus, com todos os ensinamentos com referência à divindade, batismo, ceia do Senhor, dons espirituais, frutos do Espírito Santo. Tudo está nesse livro que nós chamamos a Santa Bíblia. E nós temos que examinar a nós mesmos para perceber se somos parte de uma igreja que se une a Roma ou se somos parte da verdadeira igreja de Jesus Cristo, sendo nascidos de novo pelo Espírito Santo, tendo acesso a tudo o que o Senhor concedeu a nós pela graça de Deus. Nós sabemos, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou no terceiro dia para nossa justificação, e sua ressurreição é a garantia para a nossa ressurreição, e a sua ascensão é a garantia para a nossa ascensão ao céu. Assim, tudo que um verdadeiro Filho de Deus tem está conectado com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Assim, nós não pregamos 3 sacramentos, nós não pregamos 7 sacramentos, porque a Bíblia não ensina nenhum sacramento. Isso significa dizer que para alguma coisa que nós façamos como um ato religioso, pessoas recebam salvação. Salvação é muito, muito pessoal.
Creia no Senhor Jesus Cristo. Não em um sacerdote, não em uma igreja, em nada. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Assim Deus estabeleceu o contato com Ele mesmo. Mesmo todos os mensageiros que vieram para preparar e anunciar o caminho do Senhor e as coisas que Deus faria, eles não colocaram a ligação a eles mesmos, eles prepararam o caminho do Senhor, trazendo Deus e o seu povo juntos. E então a Escritura se cumpre: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é do que se trata de fato. A relação pessoal com Deus, sendo nascido de novo. Como nós somos nascidos no natural, nós temos que ser nascidos de novo. Isto é o que o nosso Senhor disse em João, capítulo 3. Você tem, não você poderia, mas você tem. Você tem que ser nascido de novo. De outra forma, não poderá ver o reino de Deus. Ninguém pode mudar isso jamais. Dentro do reino de Deus, nós somos nascidos. Nós somos nascidos. Como nós somos nascidos neste mundo, nós somos nascidos dentro do reino de Deus. E se você for a Tiago, capítulo 1, versículo 18, sendo nascido de novo pela palavra da verdade. Se você for a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então você vai a Mateus, capítulo 13. O Senhor, como Filho do homem, semeou a boa semente, e os filhos do reino de Deus são esta boa semente. Mateus, capítulo 13, versículo 37 e 38. Assim, primeiramente, a semente da palavra de Deus tem que ser plantada em nosso coração, em nossa alma. Assim, nós compreendemos o que o nosso Senhor disse em Marcos, capítulo 4, versículo 14. Esta palavra de Deus é a semente. Também em Lucas, capítulo 8, versículo 11. A palavra é a semente. Não, nenhuma interpretação. Nada além da palavra original de Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, senhoras e senhores, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós simplesmente vos saudamos a todos, aonde quer que vocês estejam na terra, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus possam descansar sobre vocês enquanto ouvem a preciosa e santa palavra de Deus. Como nós dizemos todas as vezes, nosso tema principal permanece o mesmo: o retorno de Cristo. O prometido retorno de Cristo e o cumprimento de profecias bíblicas no nosso tempo. Então, em conexão com isto, o chamado para fora de todos que participarão das bodas do Cordeiro.
O chamado para fora, a preparação, a separação de tudo o que não está em concordância com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar de religião. Nós temos que tomar as coisas de Deus e com a sua palavra muito seriamente. E a decisão que nós tomamos agora, nós levaremos conosco para a eternidade. Assim, a pregação da palavra de Deus, pelo menos para mim, é a coisa mais importante, ligada com a maior responsabilidade sobre a face da terra. Nenhum político, nenhum presidente, ninguém tem uma responsabilidade maior diante de Deus nesse tempo como um verdadeiro servo de Deus para compartilhar a última mensagem da palavra de Deus, incluindo todas as promessas antes do retorno da prometida vinda de Cristo. Amados amigos, nós vamos de Escritura a Escritura e deixamos Deus Ele mesmo falar conosco e para nós. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo se refere ao seu ministério e diz essas palavras: por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Crer a Deus é a coisa mais importante para um crente. Hoje, todo cristão é um crente e todos falam e falam como se tudo estivesse certo, e mesmo olhando para a cristandade, se a conta estiver correta, nós temos 347 diferentes denominações e organizações cristãs e congregações reunidas no Conselho Mundial de Igrejas. Mas nós temos somente um Deus, uma Bíblia, um Salvador, uma salvação, uma vida eterna. E nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos redimiu, que pagou o preço na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue e deu sua vida para nos redimir, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vamos ao dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e os redimidos pelo sangue foram ajuntados como o primeiro grupo de 120, quando Deus começou a igreja do Novo Testamento, a igreja viva, organismo vivo do Espírito Santo, o corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo colocou em 1 Coríntios, capítulo 12, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, muitos membros como um corpo natural, mas uma cabeça, e a cabeça comanda cada parte, cada membro do corpo. E então no versículo 28,
o apóstolo afirma que Deus colocou em sua igreja apóstolos e profetas e ensinadores, não papas, não cardinais, não, apóstolos e profetas e ensinadores. Eles estão na igreja do Deus vivo justamente até agora e estarão até a igreja, a noiva de Cristo, tenha sido aperfeiçoada e levada para a glória. Todos os verdadeiros membros do corpo de Cristo não são membros de um conselho mundial de igrejas, são membros de Cristo. Há duas unidades surgindo justamente agora. Uma está em conexão com Cristo e Jerusalém, e os verdadeiros ensinamentos que vêm do Monte Sião, como prometido em Isaías capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo aconteceu no Monte Sião, em Jerusalém. Assim, a palavra que saiu de Jerusalém é a verdadeira mensagem de Deus, com todos os ensinamentos com referência à divindade, batismo, ceia do Senhor, dons espirituais, frutos do Espírito Santo. Tudo está nesse livro que nós chamamos a Santa Bíblia. E nós temos que examinar a nós mesmos para perceber se somos parte de uma igreja que se une a Roma ou se somos parte da verdadeira igreja de Jesus Cristo, sendo nascidos de novo pelo Espírito Santo, tendo acesso a tudo o que o Senhor concedeu a nós pela graça de Deus. Nós sabemos, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou no terceiro dia para nossa justificação, e sua ressurreição é a garantia para nossa ressurreição, e a sua ascensão é a garantia para nossa ascensão ao céu. Assim, tudo que um verdadeiro Filho de Deus tem está conectado com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Assim, nós não pregamos 3 sacramentos, nós não pregamos 7 sacramentos, porque a Bíblia não ensina nenhum sacramento. Isso significa dizer que para alguma coisa que nós façamos como um ato religioso, pessoas recebam salvação. Salvação é muito, muito pessoal. Creia no Senhor Jesus Cristo. Não em um sacerdote, não em uma igreja, em nada. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Assim, Deus estabeleceu o contato com Ele mesmo. Mesmo todos os mensageiros que vieram para preparar e anunciar o caminho do Senhor e as coisas que Deus faria, eles não colocaram a ligação a eles mesmos, eles prepararam o caminho do Senhor, trazendo Deus e o seu povo juntos. E então a Escritura se cumpre: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é do que se trata de fato. A relação pessoal com Deus, sendo nascido de novo,
Como nós somos nascidos no natural, nós temos que ser nascidos de novo. Isto é o que o nosso Senhor disse em João, capítulo 3. Você tem, não você poderia, mas você tem. Você tem que ser nascido de novo. De outra forma, não poderá ver o reino de Deus. Ninguém pode mudar isso jamais. Dentro do reino de Deus, nós somos nascidos. Nós somos nascidos. Como nós somos nascidos neste mundo, nós somos nascidos dentro do reino de Deus. E se você for a Tiago, capítulo 1, versículo 18, sendo nascido de novo pela palavra da verdade. Se você for a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então você vai a Mateus, capítulo 13. O Senhor, como Filho do homem, semeou a boa semente, e os filhos do reino de Deus são esta boa semente. Mateus, capítulo 13, versículo 37 e 38. Assim, primeiramente, a semente da palavra de Deus tem que ser plantada em nosso coração, em nossa alma. Assim, nós compreendemos o que o nosso Senhor disse em Marcos, capítulo 4, versículo 14. Esta palavra de Deus é a semente. Também em Lucas, capítulo 8, versículo 11. A palavra é a semente. Não, nenhuma interpretação. Nada além da palavra original de Deus